Como eu disse, Deus me deu uma palavra para a igreja chilena. Mas quando eu refleti bem, eu pensei assim, a palavra não é para a igreja chilena, é para a igreja. Para nós. Eu comecei a falar com os irmãos lá no Chile sobre os terremotos e os maremotos que nós vivemos no Brasil. E eu confesso a vocês que depois eu pensei, será que eu estava entendendo bem o que eu estava dizendo? Porque quando eu cheguei justamente na segunda-feira à noite, no aeroporto, fiz uma escala, uma conexão em São Paulo, com Fonseca. A Fonseca ficou em São Paulo com o João, eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui no aeroporto, eu recebi a notícia de que não tinha como chegar em casa. O aeroporto estava um caos ali no desembarque. Não tinha como. As pessoas falaram, não tem táxi, não tem quem vem buscar, não tem nada. Nenhuma possibilidade de chegar em casa. Parou a cidade. E Denise me falou, Franco, parou tudo. O rio está parado, debaixo d'água. Estava um caos, segunda noite. E por uma providência divina, eu cheguei em casa. Foi uma providência divina mesmo. Se eu contar para vocês, foi Deus, Franco, não tem outro jeito. Eu estava lá naquele caos do desembarque, e falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Eu senti uma aspiração de Deus, vai para o embarque, vai para o lugar onde as pessoas estão chegando, e quando chegar uma pessoa lá, você vai voltar para casa. Eu criei nessa inspiração, subi, fui para o embarque vazio, e chegou um cidadão lá no táxi, eu então falei com o motorista ousadamente falou assim, não, eu vou tentar levar você para casa, entra aí. Joguei minha mala com tudo, e 4 horas depois, 1h da manhã eu estava chegando em casa, mas graças a Deus cheguei em casa. Deu tempo de tomar a sopinha da Denise, que estava lá esperando ainda. Falei, dá tempo para encarar. Mas depois fiquei olhando a tragédia do Rio de Janeiro, e você vê que não tem muita diferença não. É um outro tipo de catástrofe, não é verdade? Agora é a chuva que cai, os rios transbordam, né? O vento sopra e começa a morrer gente. A coisa mais triste que a gente ouviu essa semana foi de um lixão, de um depósito de lixo que simplesmente explodiu o negócio. Aquele fogo que alguém disse que viu, eu vi um fogo, gente, pegou fogo mesmo. Nós deve ter explodido e aí não se sabe quantas pessoas soterradas estão ali, não se sabe ainda. Tem ideia. E os bombeiros trabalhando, o pessoal de defesa civil trabalhando. Aí a gente fica pensando assim, não tem muita diferença. Quantos mortos nessa chuva? Quantos mortos nessa chuva aí? Tem muita diferença. A gente passa também as nossas tragédias, não é verdade? É ou não é? Quantos estão me entendendo? Diz assim, amém. Mas eu falei de uma tragédia no Chile que não era essa. Eu não estava me referindo... Eu não estava profetizando que quando eu chegasse, quando eu chegar agora no Brasil, eu vou ver lá uma tragédia. Eu não estava profetizando isso. Eu estava falando de um outro tipo de terremoto, de maremoto, que acontece com todo mundo, com cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia e mostrar para você que ninguém está livre de um maremoto, um tsunami. Ninguém está livre de tsunami. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 7. O tsunami é para todo mundo. O tsunami é para mim, para você, para nós. Todos nós passamos em algum momento uma onda gigante, o mar que invade, a terra treme. Em algum momento, eu lembro, inclusive, de visões que os irmãos tiveram. Minha esposa já teve algumas, de furacões, a terra tremendo. Eu já tive sonhos assim, terríveis. Logo depois dos sonhos e das visões, eu vi realmente a terra tremer, vi a água transbordar. Mateus 7, Jesus conta a seguinte história, versículo 24 diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu o quê? A chuva. E mais o quê?
transbordaram os rios. E mais o quê? Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Para quê? Eu fiz assim um elogio rasgado às construções chilenas, porque eles estão realmente preparados para o terremoto, gente. Porque no mesmo lugar que você vê um prédio desabado, você vê um outro prédio em pé, ao lado. Aí você fica pensando, como é que aquele caiu e aquele ficou em pé? Se o terremoto foi igual para os dois, né? Como é que aquela casa foi ao chão e aquela ali sobreviveu? Inclusive, deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Esse lugar chamado de Chato, onde o terremoto varreu tudo, ficaram 2 prédios de pé. 2. Um templo metodista e um outro templo. Os irmãos falaram assim, esse templo está aqui no meio. Eu falei, consagrado a Deus, irmão. Alguém foi lá e disse que é do Senhor, ele do Senhor é do Senhor. Não tem explicação. Estava de pé, lá no meio do caos, intacto. Parece que não teve nada, nem terremoto, nem maremoto. Não me pergunta. E ninguém sabia explicar também. E um outro grupo evangélico lá no meio, inteiro também, intacto. A única resposta que eu dei para os irmãos, falei, mas como é que é isso? Falei, que foi consagrado. Um dia alguém fez esse prédio aqui e falou, é teu, Senhor. Então se é do Senhor, Deus guarda. Vai passar maremoto, terremoto, Deus vai ficar de pé esse troço. Porque nem tinha cara de ser um edifício robusto, nada, um edifício frágil. Mas ele estava inteiro lá no meio do caos. Mas a prova da construção é muito interessante, né? Um fica de pé e o outro cai, porque é isso que Jesus vai falar logo depois. Ele diz assim, versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não ouvir, será comparado a quê? A um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E novamente Jesus começa a contar a história de uma tragédia, de um caos. Ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela simplesmente desabou, sendo grande a sua ruína. Está aqui a história inquestionável, incontestável, que Jesus garante que a chuva cai e os rios transbordam, né, o vento sopra e a construção de cada um de nós em algum momento é provada. Quantos podem dizer amém? Isso é um fato ou não é um fato? Então eu chamei todos os irmãos a essa responsabilidade. Falei, irmãos, eu queria falar com vocês dessa prova que acontece com todo mundo. Não importa se é chileno, brasileiro, chinês, japonês. Todo mundo em algum momento é provado, porque em algum momento, mesmo que o morro não exploda, mesmo que a tua casa não esteja no lixão, a tua vida vai ser provada em algum momento. E aqui a história do lixão serve até como uma boa referência para nós, né? Porque o lixão ali, aquela construção, parece que o que estava comprometido realmente era o fundamento, era o lugar onde eles construíram as suas casas. Ali era um lugar comprometido, segundo as autoridades, não era para ter sido, mas foi. Não é assim? Mas cada um de nós que está aqui, sem exceção, e aqui eu estou falando cada um mesmo, eu estou me referindo a você que nos visita pela primeira vez, que veio aqui pela primeira vez, você que já visita algum tempo, você que já é batizado, você que é vinculado, você que é líder, você que é pastor, você que é presbítero, você, não importa. Cada um de nós que está aqui, que ouve a palavra, que ouve, diga ouve. Cada um aqui está construindo. Cada um que ouve está construindo. Não tem, é o que Jesus falou. Ele falou, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, está construindo. A diferença fundamental desse texto, qual é? É que um ouve e pratica, o outro ouve e não faz nada. É um bom ouvinte da palavra. Enquanto o que ouve, busca viver, está construído na rocha,
Aquele que ouve e cruza o braço e diz, pô, que palavra boa, que legal, também está construindo, mas está construindo aonde? Na areia. E aqui, amados, nós temos uma garantia, é uma promessa que não está na caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que o cara tira assim? Só coisa boa? Essa promessa não está na caixinha de promessa, mas Jesus garante que um dia a chuva vai cair, que o rio vai transbordar, que o vento vai soprar, e essa construção que nós estamos fazendo vai ser provada. Porque é isso que um terremoto faz. Ele prova o fundamento. Prova. Quando balança, irmãos, eu peguei já alguns tremores antes dessa viagem. O primeiro tremor que eu peguei na minha vida estava eu, Denise, Luiz, Lúcia. Quando o gato vazou, tinha um gato na sala, quando o gato, tchau, e Marcão também. Marcão nem sentiu nada, Marcão é o único que podia cair o mundo. Sentado estava, sentado ficou, meu irmão. Não se moveu para lugar algum. Depois do terror passado, eu procurei Marcão, voltei lá, ele estava sentado no mesmo lugar. Falei, Marcos, ele, que foi, brother? Falei, brother, tremeu tudo, cara. Tá tudo parado, não tem telefone, tá tudo congestionado. E foi. Aí parou um pouquinho assim. Acho que eu moro perto de uma pedreira, estou acostumado já com... Achei que era pedreira explodindo. Falei, não foi pedreira não, amado. Foi um tremor de 6 pontos, alguma coisa. Foi o primeiro que a gente pegou. Depois eu peguei um outro mais forte, uma madrugada. Forte. O Espírito Santo me acordou e falou, levanta porque vai tremer. Eu sentei e fiquei esperando. Era um frio de junho, o mano dormiu. Esse foi mais forte, mais longo. Mas quando eu paro para pensar, e agora nós pegamos as réplicas, né? Parece um soco. As réplicas parecem um soco numa casa, ó. Pum, balança tudo, fica lá. E não tem para onde correr. É horrível porque tu não tem para onde correr, amado. Você tenta levantar, não consegue. Eu dormia num quarto, não dormiu? Quarto do Jonathan. Que ele resolveu decorar o quarto dele com latinha. Latinha. Ele colecionou não sei quantas, mais de 300, 400 latinhas. Então o quarto todo era de lata. Meu irmão, quando tremeu, foi lata para tudo que é lado. O impacto, o troço aumentou, potencializou o medo. Não é mole não, é horrível. Mas o que é provado, na verdade, é a construção. Você vê construções de mais de 100 anos lá intactas. Você vê construção nova no chão. O que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte, irmão, você que ouve a palavra, nós que ouvimos a palavra, nós somos construtores. Nós estamos construindo. Estamos construindo algo que em algum momento vai ser provado. Nós estamos construindo um edifício que em algum momento os fundamentos serão experimentados, provados. E eu queria te fazer uma pergunta, como é que está a tua construção? Como é que você vê o edifício espiritual que está sendo edificado? O qual você está trabalhando para construir, você que está fazendo. Você que está fazendo. O texto de Lucas, que fala desse mesma passagem, Lucas 6, ele conta um detalhe interessante. Lucas 6, depois do versículo 46 em diante, ele diz assim: por que me chamais, Senhor, Senhor, versículo 46, e não fazeis o que eu vos mando? A pergunta que não quer calar na nossa vida, né? É Jesus está perguntando, por que você me chama Senhor? Por que tu vem para cá, levanta a mão, faz orações, canta, diz que eu sou o dono da tua vida, mas no fundo você faz o que você quer? É essa a pergunta que Jesus está fazendo. Jesus está sendo uma baita incoerência.
Uma baita incoerência nossa, levantar a mão para o céu e dizer, Senhor! E ele, por que me chama Senhor? Se não faz o que eu mando. Eu fico pensando que essa resposta, essa pergunta, na verdade essa pergunta de Jesus, bem poderia ser resposta a algumas orações nossas. Dobra o joelho lá, o cidadão, faz aquela cara espiritual e manda uma petição maravilhosa, mas depois ele levanta e faz exatamente o que quer fazer. Durante esses anos de apacento, eu já vi vários casos, presbíteros, de irmãos que simplesmente fazem o que quer fazer. São obstinados mesmo, faz o que dá na telha. Coisa que está claro que não é de Deus, está claro. Ninguém tem paz, mas o cara faz. Está determinado, vai lá e faz. E quando o negócio explode lá adiante, está tudo quebrado, a gente pergunta, querido, mas como é que foi isso? Eu orei. Como é que ele orou? Ele orou assim, Senhor, meu Deus, vou fazer, hein? Estou indo, já, tchau, fui, vai. Só pode ser. Ou então aquela oração espiritual, se não fechar a porta, eu entro. Pô, será que a gente vai ter que ser guiado igual o jumento? Igual o cavalo, igual o cachorro? Se tu não fechar a porta, tu vai entrar de qualquer jeito? Tem oração, tem momentos que a gente está tão obstinado a fazer algo, que a gente faz essa oração assim, Senhor, se tu não fechar, é porque é teu, eu vou. Então a gente não anda porque ouve Deus, a gente anda porque vê a porta aberta ou fechada, é igual o cachorro. Eu lembro de Paulo e Silas, presos, os dois. De repente um terremoto, eles estão adorando a Deus lá na madrugada e as portas se abrem. E eles não saem pela porta, eles ficam lá dentro. E se eles tivessem saído, tinha um homem morto lá fora com certeza. Mas a obediência à voz de Deus fez uma revolução espiritual, porque quando eles resolvem sair de fato, é para socorrer um homem que já ia se matar. O carcereiro, quando viu tudo aberto, o cárcere aberto, ele falou, fugiu todo mundo, vou me matar antes que me matem. E aí Paulo sai nessa hora, diz, ops, não te faça dano algum. E deixou o homem impressionado, impactado. O homem falou, mas como é que pode? Abriu a porta, o cara não fugiu, pois esse cara não teme a César, esse cara não teme, ele não tem medo. Esse cara não tem medo. Como é que pode esse homem não ter medo? E o homem faz uma pergunta, como é que eu faço para ser assim como você? Como é que eu faço para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Senhor é aquele que manda, é aquele que governa, é aquele que diz, sai, fica, mesmo quando a porta está aberta. É aquele que tem voz, é aquele que comanda. Senhor tem palavra, Senhor fala. Quantos creem que Deus fala? Deus fala ou não fala? A gente pode ser surdo, irmão, mas Deus fala. Deus fala mesmo. E fala de muitas maneiras, mas fala. Deus se comunica claramente. Ele diz quando é, quando não é, quando tem que ir, quando não tem que ir. Agora, o nosso ímpeto humano, muitas vezes, nos projeta, nos leva a fazer, nos leva a comprar, nos leva a possuir. Nosso ímpeto humano, mas que não é voz de Deus. Daí a pergunta de Jesus, por que me chamais Senhor e não faz o que eu mando? É a pergunta dele para quem está construindo. Por que para quem está construindo? Porque segue adiante, você vai ver. Vamos voltar lá. Vê se não é isso aí que ele está dizendo. Ele fala o quê? Todo aquele, versículo 47, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que fez o quê? Edificando uma casa, o que ele fez? Cavou, abriu o quê? Profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica
é semelhante a um homem que, edificando sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você pode até me dizer assim, Franco, querer, eu quero muito. Eu quero muito praticar. Não consigo. É mais honesto, né? Mais honesto. Eu não consigo, cara. Eu quero muito viver a palavra, mas não consigo. Até porque quando você ouve Jesus falando aqui em Mateus 5, 6, 7, não é mole não, meu irmão. Quando você ouve as mensagens dele, dá pânico. Você olha assim, vocês ouviram o que os antigos falaram? Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um de vocês que se aborrecer com teu irmão, chamar seu irmão de raca, você está sujeito a tribunal, está sujeito a julgamento, está sujeito até ao inferno. Vocês ouviram que os antigos... na verdade, Jesus não está perguntando, né? Eu estou fazendo aqui uma entonação de pergunta, mas Jesus não está perguntando, ele está afirmando. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com tensão impura para uma mulher cobiçando já adulterou. Misericórdia. Aí vai ouvindo Jesus e vai dizendo assim, meu Deus, o buraco é grande, não vai dar para viver essa palavra. Não, é verdade, eu estou sendo franco com você. Jesus não falou uma palavra que você diz assim, eu vou viver, agora é comigo. Não é assim, não. A lei de Moisés, com algum esforço, se alcança. Mas a palavra de Jesus, pura, rema, irmão, nem com esforço, né? Na força. Deus falou, nem por força e nem por violência. Você não vai conseguir na carne. Porque se você me disser assim, eu quero muito, mas não consigo, eu vou dizer, algo está errado. Alguma coisa está errada aí. E é por aqui que eu vou. Posso seguir aqui? Posso andar aqui? Esse é o desfecho que eu queria dar a essa palavra. Por muitos anos, a começar por mim, né? Porque não tem essa. Tem que começar em algum lugar, né? Começar em mim, quebra. O desespero para viver a palavra sempre foi uma ênfase na minha vida. Eu sempre fui desesperado para ser um homem praticante. Eu quando me converti, eu não me converti para ser um crente hipócrita. Até porque eu sempre detestei hipocrisia, mesmo quando eu era ímpio. O cara que me evangelizou no quartel lá, que falou de Jesus para mim, eu dizia assim para ele, cara, eu sei que vou para o inferno. Ah, tu sabe? Sei. Mas vou ter uma alegria lá no inferno. Ele, qual é? Vou te encontrar lá, porque tu vai estar lá também. Você vive do mesmo jeito que eu vivo. Então não vem me dizer que tu vai para um lugar, eu vou para o outro. Não vem me dizer, não vem com essa história. Não vem com essa história que você... Não vai dar certo. Então eu nunca gostei de ser aquela coisa para inglês ver. Quando eu estou na miséria, eu estou na miséria. Se estou bem. Não tem como. Não tem como tapear o negócio. Então é um negócio que começou na minha vida. Mas eu sempre fui bem relacionado no meio da igreja, principalmente com jovens. Eu sempre fui pastor de jovens. Eu sempre... Todos os encontros de jovem procuro estar, retiro de jovem, porque o jovem, eu não sei porque eu tenho uma identificação muito grande, acho que é porque eu sou jovem até hoje. E aí ficou essa identificação aí. Mas eu perdi a conta do número de jovens que me procurou para dizer assim, Franco, eu não consigo. Cara, eu não consigo. Quero, mas não consigo. Quero muito ver ser santo, né? Quando a ênfase da palavra é a santidade. Ser santo. Cara, mas não consigo. Eu começo, daqui a pouco estou na pornografia, começo, daqui a pouco estou na prostituição. Já ouvi confissão de vários amados, de vários tipos, jeito, maneira. Já ouvi confissão do rapaz aqui no Retiro do Carnaval, que ele confessou, se acertou e logo depois morreu. Parece que Deus estava falando, essa é a tua última, vou te resgatar enquanto está inteiro. Então, não é mole você ouvir alguém dizer assim, eu quero muito, mas não posso.
Então eu comecei a compartilhar a minha própria experiência com os irmãos. Eu vou te contar, vou te dar um caminho aqui que eu creio que é a única forma de viver o troço. Viver da maneira que Deus quer. Posso compartilhar com vocês assim rápido? Posso? Posso ou não? Primeira coisa importante para a gente entender é que o Evangelho de Jesus não foi direcionado à minha condição humana, física, minha condição, meu poder, minha capacidade humana de fazer as coisas. Por que eu digo isso? Porque Jesus nunca disse, se alguém pode vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Jesus nunca falou se alguém pode. Porque, de fato, mais do que nós, Jesus sabe que ninguém pode. Como é que tu sabe disso? Porque ele falou. Ele falou. Olha, o dia que Jesus falou dos ricos e do reino dos céus, ele pregou para um homem rico, o homem rico saiu fora, ele comentou com os discípulos, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu sei que tem um monte de teólogo que explica que o fundo da agulha era uma porta que ficava na lateral da cidade fortificada, então o camelo vinha com a sua bagagem, aí parava na porta, tirava todo o equipamento do camelo e pô, passava apertado, mas passava. Mas isso não é verdade. Por que eu digo que não é verdade? Por causa da reação dos discípulos. Os discípulos, quando ouviram Jesus falar, eles ficaram assim, fazendo conta. Eles tiveram uma expressão. Qual foi a expressão deles? Se essa é a condição para entrar no teu reino, quem vai entrar? Para mim, Jesus falou camelo, camelo. Agulha, agulha. Ele não falou grego, embora falou. Ele falou paramaico, hebraico, dele lá, entendido. Camelo, camelo. Agulha, agulha. E aí, eles fizeram conta. Se o rico é o camelo, e o pobre é a orelha do camelo, não passa também. Se o rico é o camelo, e o pobre é o rabinho do camelo, também fica fora. Se o rico é o camelo, e o pobre é a unha do camelo, também está barrado. Aí, chega para o Senhor, peraí. Qual é a chance, então, de entrar? Jesus responde. Jesus diz assim, ó, diga comigo, diga aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Opa! Então o próprio Senhor disse que a entrada no reino não era algo que o homem podia produzir, não era algo possível a ele, era algo impossível a ele. Pobre ou rico? Rico ou pobre? Está no mesmo buraco. Os dois, ambos dependem do poder de Deus, diga poder de Deus, diga poder de Deus, para entrar no reino. Ele falou, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas, lá em João 15, Jesus chega a dizer, sem mim, nada podeis fazer. O que é nada? O que é nada? É nada, amado. Nada é nada. Pode nada. Sem Ele. Com Ele, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quantos podem dizer amém? Então, a primeira verdade que eu quero bater é essa. Não é por força. Não é a tua condição. Jesus não chamou você porque você podia. Ele nunca chamou alguém que pudesse. Ele nunca disse, olha, se alguém pode vir após mim, negue-se a si mesmo. Nunca, não é. Entenderam isso? Diga amém forte. Amém, que bom. Segunda coisa, o evangelho não foi dirigido ao intelecto. Jesus nunca disse assim, nunca disse, se alguém me entende, se alguém entendeu as minhas palavras, nega-te a ti mesmo, tome tua cruz, siga-me. Nunca disse. Ele não desafiou os entendidos.
Por quê? Porque os entendidos também não entendiam nada. Quando eu digo que os entendidos não entendiam nada, eu estou falando tanto de Nicodemos, que era um entendido, que conversou com Jesus e descobriu que não sabia nada. Não entendi nada. Você não entende nada. Deus falou, você não entende as coisas. Você é o cara mais entendido, não entende? E os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus chegam a ser uma comédia, meu irmão. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus assim, né? Jesus falando e eles fazendo aquela cara de entendido. Sou meu mestre. Amém. Aleluia. Passado aquele momento, mestre, caiu aqui. Como é que é mesmo essa história aí que tu falou? Eu não entendi nada. Aí Jesus veio e falou, vocês é dado, eu vou explicar a vocês. Aí começava a explicar. Isso não foi uma vez, amado. Várias vezes, os discípulos depois, a sós, ele não faz isso na frente de todo mundo não, né? Não dá aquela coisa assim, não entendi nada. A sós, na frente de todo mundo, é discípulo, né, gente? Fica aquela cara de que entendeu tudo. Bom, amém, glória. Mas a sós, depois, mestre, eu não entendi. E Jesus, muito pacientemente, o que ele fazia? Explicava. Vai ser assim, assim. Até o dia que Jesus falou assim, olha, vocês nem são servos, mas vocês são amigos. Porque vocês sabem tudo, eu converso tudo com vocês, eu revelo tudo para vocês. E eles estavam numa intimidade com Jesus. Mas Jesus não chamou nenhum intelectual, nenhum capaz mentalmente para segui-lo. Então, quem Jesus chamou? Para quem ele dirigiu suas palavras? Jesus chamou os loucos. Estou falando sério. Ele chamou gente que quer segui-lo. Ele falou, se alguém deseja vir após mim. Diga, se alguém deseja. Mais uma vez, se alguém deseja. Deseja. Você quer? Quer ou não? Então essa era a pergunta que eu fazia para a rapaziada. Meu amigo, você quer ou não? Eu quero. Então diz quero, pô. Quero. Não fica quero, com dúvida. E que tem dúvida não quer nada. Ou você quer ou não quer. Jacó queria tanto uma mulher, queria tanto que ele trabalhou 7 anos por ela. Levou uma pernada do sogro e trabalhou mais 7. Não tem. Quando você quer, você quer. Você quer. Quem quer? Quem quer seguir Jesus? Irmão, não quero saber. Jesus não perguntou se tu é intelectual, entendido, se tu é poderoso. Ele sabe que não somos poderosos. Ele sabe que não temos uma capacidade mental para discernir todas as coisas e segui-lo. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe. E ele chamou gente louca, assim, que quer. Porque é uma loucura querer seguir Jesus, irmão, é louco. Imagina um caminho alto de Jesus, um caminho sublime, santo. Imagina o que é seguir um santo igual Jesus, que toma a cruz, nega a si mesmo. Imagina um negócio desse. Está totalmente fora do meu contexto, da minha alçada. Se eu nem entendo Jesus falando, pego a Bíblia, leio um monte de coisa, não entendo. Meu Deus, que mistério. Fala, Senhor. Não entendo falando. Olho para a minha condição e vejo minha fraqueza, minha miséria, e digo, meu Deus, eu não posso. Olho para a minha fraqueza humana e me esvazio. Qual é o jeito, Franco? É querer. O jeito é querer de todo o teu coração. Querer de verdade. Não importa a tua fraqueza, não importa a tua limitação, querer de verdade. Diga, eu quero. Mas fala com o dedinho assim, irmão, eu quero. Porque é isso que eu ensinava para os garotos. Faz assim com o dedo, eu quero. Agora, seja franco, diga, eu quero. Não entendo nada. Não posso nada. Mas quero. Tu consegue fazer com o dedo assim? Dedinho. Faz assim, eu quero. Não entendo nada. Posso nada. Quero. Mais uma vez, eu quero. Não entendo nada. Posso nada. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ir atrás dele. Quero amá-lo, adorá-lo, servi-lo. Eu quero. Poder eu não tenho para isso. Capacidade zero.
mas quero. Faz com o outro dedinho assim. Os dois. Fala, eu quero. Não entendo. Não posso. Quero. Agora diga assim, Deus quer. Aqui que está o milagre, irmão. É aqui que está o milagre. O milagre é que eu quero. Não posso nada. Não entendo nada, mas quero. Só que Deus também quer. Na verdade, Ele quer mais do que eu. Ele me chamou. Ele falou, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Para que vades e dê fruto. Então não é uma coisa minha, é dele. Diga, eu quero. Não entendo, não posso, quero. Agora diga, Deus quer. Agora pega a vontade de Deus assim, Deus em cima, você embaixo. Junta assim a vontade. A tua vontade com a vontade de Deus. E diz para você assim, eu quero. Não entendo. Não posso. Quero. Agora diga, Deus quer. Pode tudo. Sabe tudo. Me ama como ninguém. E minha vida é assim, ó, nas asas do Espírito Santo, assim, ó, voando. Para a glória de Deus Pai. A Deus seja a honra, o louvor, a glória, para todos sempre, porque Ele operou uma obra poderosa entre nós. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui. Foi Ele que abriu, foi Deus que abriu o caminho para nós. Foi Ele que tomou a iniciativa. Foi Ele que amou primeiro. E é porque, olha, se um dia nós chegarmos lá, vai ser igual aquela música de Asaf Borba. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Agora, graça, Deus não dá para qualquer um. Deus dá aos humildes, a quem se quebranta, a quem reconhece sua miséria. Então, reconhecer a impotência é uma bênção. Reconhecer que não pode é uma bênção. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém que acha que pode. Ah, deixa comigo. Eu falei, ih, meu Deus, está pronto para levar uma pernada. Eu gosto muito quando eu vejo o cristão quebrantado. Quando eu vejo que ele já tentou e sabe que não consegue. Quando você fracassou algumas vezes, eu olho para você e digo, olha, você tem uma grande possibilidade de dar certo. Ah, por quê? Porque você já sabe que não pode. Já sabe que não consegue. Você já sabe que não é pela tua força. Porque na tua força, a única coisa que você consegue é entristecer o Espírito Santo. Então quando alguém diz assim, puxa Franco, eu já tentei tudo, não consigo. Filho, está perto da vitória. Você está pertinho da vitória, agora confessa isso para o Senhor. Chama Ele, invoca Ele e diz, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ai de mim, Senhor. Eu não posso. Não foi a música que Asaf cantou assim? Quando terminar essa vida, e lá no céu chegar, haverá uma multidão de anjos esperando para me abraçar, né? Perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos, como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de quê? Jesus que me e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça. Tudo começa aí. Tudo deve continuar assim. Tudo deve terminar assim. Se Jesus começou, tem que começar nele, se manter nele e terminar nele. Ele é o único fundamento da nossa vida. Real. Real. Quando Jesus fala a verdade do reino, não é para a gente se sentir reprovado, dizer assim, meu Deus, vou do inferno. Mas é para a gente dizer assim, Senhor, eu não posso sentir. Quando ele fala das coisas do reino dele, é para a verdade chegar a nós. Olha para a tua Bíblia aqui, vou terminar com o último versículo aqui. Olha João, capítulo 1. Olha João capítulo 1, versículo 17.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O que está escrito na tua Bíblia aí? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora diz comigo, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se Jesus tivesse dito só a verdade, irmãos, não haveria nenhum sequer capaz de entrar no reino. Porque a verdade, é imutável. O que ele falou é verdade. Quando ele falou, os adultos não herdarão, ele falou a verdade. Jesus não está passando a mão em cima de ninguém. Ele falou, essa é a verdade. Só que junto com a verdade vem a graça. Mas a graça não opera na soberba. A graça não opera no orgulho de dizer, não, eu sou crente, meu irmão, posso seguir pecando. A graça não opera nisso. A graça opera no quebrantamento, na humilhação. É justamente uma coisa cooperando com a outra. A verdade vem e te deixa nu, pelado, nu com a mão no bolso, sem nada. É a verdade. Luz. O amor vem e te cobre. A graça vem e te abraça. A graça vem e diz, eu cuido de você. Eu guardo você. Eu restauro você. Eu santifico você. É assim que funciona. Quando alguém está no poço e não prova da graça, é porque ainda não se quebrantou, não se humilhou o suficiente para chamar essa graça sobre ele. Porque ninguém estende a mão para pedir a Deus um favor se não reconhece que necessita. Ninguém diz para Jesus, me cura, se não reconhece que está doente. O milagre acontece quando alguém se humilha, se quebranta e faz como aquela mulher que tinha uma filha possessa, faz com aquele homem que tinha um empregado doente, se humilha e diz, Senhor, eu senti, eu não posso, estende a mão para mim, compadece de mim, me sustenta, me sustenta. Aquele que começou boa obra em nós, ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para nos levar até o dia final. Mas nós precisamos nos lançar nele cada dia. Ele precisa se render a Cristo todo dia. Não é um dia só, eu me rendi a Jesus e acabou. Não, amado, a rendição é diária. É contínua. É um crescimento. É um dia a dia com Deus. Senhor, se tu não for comigo, não dá. Não tem anjo que resolva o meu problema se Jesus não for comigo. Fala como Moisés disse, Senhor, ainda que o anjo vá na frente liberando, eu não quero o anjo, eu quero a tua presença. Eu preciso de ti. Eu dependo de ti. Ai de mim. Se tua mão se afastar de mim, se tua presença me deixar, se tua voz se calar, ai de mim. Quem sou eu sem a tua presença? Quem sou eu sem ti? Alguns crentes que já caminham conosco há alguns anos, em algum momento experimentam, infelizmente experimentam, o que é uma vida sem Jesus. E voltam aqueles pecados antigos, aquelas misérias lá do passado. Mas só volta lá por amor. É Deus te amando. É Deus dizendo para você, isso é você sem mim. É para você lembrar que você esqueceu. Você esqueceu da minha graça na tua vida. Você esqueceu que você entrou pelo meu sangue aqui. E agora está achando que é o tal. Isso é você sem a minha graça. O que é um cristão sem a graça? É um cristão em desgraça. A pior coisa na vida é ficar sem a graça de Deus. Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Melhor do que viver é estar cheio da graça. Melhor do que viver, melhor que tudo, irmãos. A graça nos sustenta. A graça nos leva. Quando a graça do Senhor está conosco, irmãos, é tudo de bom. Tudo de bom.
Amém? O terremoto, o maremoto, eles virão. Os rios vão bater com ímpeto na nossa casa. A chuva vai vir. Mas se nós estivermos na graça do Senhor, vivendo a palavra que Deus nos capacita quando estamos na graça, nossa casa está sobre a rocha. O único fundamento capaz de suportar essas tragédias todas que não estão na mídia. As nossas tragédias não saem na mídia. Saem? Aquele dia que você ficou sem emprego, não saiu no Jornal Nacional. Aquele dia que tua mulher te confessou que adulterou, não foi publicado no jornal hoje, no RJTV. Aquele dia que teu marido abriu o coração, confessou a desgraça dele, ou que você descobriu que ele estava te traindo. Não saiu nenhum noticiário das 10. Essas tragédias são nossas. O dia que tua filha te parte o coração, o dia que teu filho te abandona. Tragédias pessoais, nossas. O dia que você coloca a tua confiança num homem e esse homem é infiel com você. Tudo nosso. Tudo nosso. E tudo isso prova a nossa fé, a nossa vida. E só quem pode nos sustentar é o Senhor. Só Ele. Ninguém mais além do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Pode dizer amém? Então diga comigo, eu quero. Não posso, não entendo, mas eu quero. Eu dependo dessa graça, dependo desse Deus. Eu sem Jesus eu não posso, mas com Ele eu vou alto. Vou voar como águia com Ele. Com Ele eu vou alçar altos voos com o Senhor. Porque Ele tem sido o meu refúgio. De geração em geração. Vamos orar, amados? Você pode ficar de pé um pouco para a gente orar junto como família. Na manhã desse dia, juntos aqui. Senhor Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra, que é fiel e é verdadeira. A Tua palavra não falha nunca. E a Tua palavra nos garante que todos nós que ouvimos a Tua palavra estamos construindo. Alguns de nós constroem por causa da Tua graça na rocha. E outros, Senhor, ainda na força do seu próprio braço, não conseguem viver a Tua palavra e por isso estão na areia. Estão num fundamento ruim. Mas estamos seguros pela Tua palavra que tudo isso será provado, Senhor. Tudo isso será provado. Mas hoje, nesse dia, nós queremos te fazer um pedido, Senhor. Nós não queremos esperar a chuva cair, o rio transbordar, para a gente começar uma nova construção, Senhor. Senhor, não permita que a gente veja a ruína, para depois começar a construir de novo. O Senhor promove arrependimento hoje, nós. Promove arrependimento enquanto estamos no caminho, Senhor. O Senhor não permita, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Não permita, Pai. Não permita, Senhor. Que a gente veja o fundamento equivocado da nossa construção. Tarde demais, Senhor. Quando a ruína estiver à nossa porta. Pai, ajuda-nos nesse dia. Sopra o Teu Espírito Santo aqui. E muda o nosso rumo, o nosso caminho, nossa construção, Pai. Em nome de Jesus.